bênção para esse culto. Pai, nós queremos aprender mais a Bíblia, nós queremos ter a Bíblia como nosso DNA. Queremos ser como Jesus, o nosso Senhor é. A Bíblia na sua constituição. Queremos planejar a nossa vida, andar conforme a palavra. Pai, nos ajuda nisso. Pai, também queremos orar ao Senhor para que as orações que vamos fazer essa noite, já estamos fazendo, o Senhor possa ouvir as nossas orações. Nós somos gratos porque temos visto que o Senhor está ouvindo, e nós nos sentimos imensamente alegres, Senhor, porque consideramos tão pequenos, mas o Senhor se atenta para nós. Pai, muito obrigado pelas obras de maravilhas, de respostas de oração que o Senhor tem feito no nosso meio. Queremos conhecer o Senhor mais e mais. Queremos conhecer o Senhor como Deus da experiência real, da experiência prática. Não um Deus de teoria, mas um Deus que se manifesta a nós. Pai, nós oramos agradecidos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria, antes da gente entrar nos nossos estudos, mais uma vez lembrar e cultivar, e esclarecer, e ensinar o que nós estamos fazendo aqui no grupo, né? Os irmãos já ouviram falar de calvinistas, arminianos, né? Pelagianos, e mais anos coreístas, tem vários, ateístas e antonistas, né? Aqueles que seguem a teologia de Tomás de Aquino, a Igreja Católica principalmente, agostinianos. São modos, são teologias, são sistemas teológicos, são homens que estudaram a Bíblia e formularam entendimentos sobre a Bíblia, escreveram obras sobre o seu entendimento, formularam teologias. Eu, particularmente, acho útil, mas eu, Marcelo, não sou nenhum lista, nem amo. E não estamos aqui fazendo listas e amos para nós. Eu particularmente acho que nós temos que ter uma teologia bíblica. Alguém vai falar, mas Arminio também não tinha uma teologia bíblica? Talvez, não sei. Nunca li as obras de Arminio. Na verdade, nunca li as obras de nenhum desses que eu falei. Nunca li as obras de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, nem de João Calvino, nem de outros. Acho que eles têm coisas muito boas para nós, mas eu queria dizer isso. O objetivo nosso, né, é a gente formar uma compreensão sobre Deus e as coisas de Deus, como está na Bíblia. É como se eu dissesse assim, olha, o nosso manual de teologia é isso. A gente pode usar aí um comentário de Calvino, de Arminio, de XYZ, Senhor Malafaia, quem for mais, de qualquer outra pessoa, para a gente entender a Bíblia. Vocês não estão entendendo a diferença? Está o versículo aqui, né? Aí eu quero entender a palavra. Aí eu posso usar pessoas, Latino-Amigo, Jesus e outros mais, e aquele irmão que esqueci o nome, não vou esquecer, Mário, né? Mário Persona, e muitos comentaristas aqui, pessoas que estão procurando entender a Bíblia, mas eles estão apenas nos ajudando a entender o nosso contexto de teologia. Hoje eu ouvi um vídeo de um pastor da Igreja Presbiteriana, Augusto Correios. Ele estava expondo a respeito da Igreja Universal de Deus, fazendo 1h30 de estudo sobre ela, coisas certas e coisas erradas, etc. E ele então disse que a Igreja Universal é arminiana. A gente já vai um pouco sobre isso. Provavelmente ele está enganado. Eu conheço uma pessoa da Igreja Universal que é calvinista até o último fim de cabelo. Calvinista extremista, calvinista radical. E pelo que ele teve falado, a Igreja Universal hoje é calvinista. Nesse sentido que se fala que os calvinistas pensam. O que eu tiro disso? É que quando a gente tenta rotular igrejas, pessoas, esses rótulos, quase sempre a
gente vai errar. Talvez um calvinista legítimo que exista seja o Calvino, mas ninguém. Porque o que é ser calvinista? Pensar igual Calvino, tudo é impossível. E os meandros do pensamento é muito difícil de falar que pensa exatamente igual. Eu acho que o único calvinista foi Calvino, o único arminiano foi Armínio, e o único tomista foi Tomás de Aquino, e assim por diante. O único agostiniano foi São Agostinho. Eu acho que particularmente, eu entendo que nós fazemos o melhor se o nosso propósito é eu quero entender a Bíblia. Eu também estou tomando essa posição por conta de uma certa confusão que existe hoje nas igrejas evangélicas brasileiras. A própria Universal do Reino de Deus é uma igreja que, para mim, está confusa. Mas não só a Universal, outras também. E realmente, o Augusto Nicodemus falou de coisas do coração de Cristo de Macedo, que ele fala hoje, que é contrário ao que ele falou no passado. Então, a gente vê que as pessoas estão mudando de opinião sobre Deus e as coisas de Deus. E já pensou se você coloca a sua vida, o seu entendimento bíblico na opinião de um homem, que varia com o tempo? Aí você acredita como ele crê, e põe a sua vida naquela direção daqui a 2 anos, e fala, mas sabe que negócio está nessa não, de outro jeito completamente diferente. Você fala, mas onde que eu fico nisso? Por isso que, a segunda razão pela qual eu, particularmente, mais e mais, eu vejo que a gente tem que tomar posição. Eu estou tomando tempo, no sentido de ter a vida como competente de teologia, mas mais ainda eu preciso nós temos que tomar uma posição. Eu estou tomando essa posição, eu estou trazendo tudo. É assim, compende de teologia, a nossa teologia é Bíblia. Então, se a gente quiser colocar o biblista na nossa nome, eu sugiro que a gente coloque biblista. Biblista, eu sou biblista. O que você é? Calvinista? Arminianista? Eu sou biblista. Biblista. Que você, no comentário que Calvino fizer bater uma Bíblia, eu então, ok, Calvino, mas eu não sou calvinista porque eu concordei com Calvino, eu sou biblista, concordei com a Bíblia. Obrigado, Calvino, por isso me ajudei a entender um pedacinho aqui. Então, Arminio falou isso e aquilo. Eu concordo com Arminio. Vai ser arminianista? Não, eu sou biblista. Obrigado, Arminio. Eu sou biblista. Amém? E a confissão de fé? As confissões de fé, os credos, né? Eu acho que eles funcionam como uma orientação para a gente em termos de doutrinas fundamentais, de ortodoxias, né? Não substituem a Bíblia, jamais, né? Mas elas, eu acho que, como os companheiros de teologia, orientam a gente. No caso das confissões de fé, eu acho que elas são esforços para mostrar para a gente o que é fundamental na fé cristã. Ou seja, o que a gente não pode ter dúvidas, o que a gente não pode deixar de saber, o que a gente não pode ter confusão, na minha opinião. Eu acho muito bom. Eu gosto de ler as confissões de fé, os credos, nesse sentido, né? Eu não conheço a confissão de fé de Westminster, não conheço. Já li algumas vezes, mas nunca decorei, então não consigo lembrar de todos os pontos dela. Ela vai reafirmar, né, muita coisa que é ortodoxa na reforma, né? Mas eu ainda continuo dizendo, na minha opinião, que mais do que, minha opinião pessoal, mais do que a gente ficar preso àquela formulação teológica, eu acho mais importante a gente usá-la para nós voltarmos para a Bíblia e ficarmos com o padrão bíblico. Por exemplo, a palavra Trindade. A palavra Trindade não existe nada. Como é que eu faço? Eu evito falar a palavra Trindade. Não que eu discorde. Eu evito falar, porque não é uma palavra conceito bíblico, a palavra. A Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas em momento algum a Bíblia fala em Trindade. Então as formulações teológicas que falam de Trindade, dá para me entender, não sei se os irmãos já leram, essas formulações teológicas de Trindade, consubstancial ao Pai. Teve uma briga muito grande teológica sobre Jesus. Ele era, como que é? Consubstancial ao Pai, ou era, como é que eles falam? Tem umas coisas assim, que são detalhes de palavras que não tem como a gente resolver isso. E assim, às vezes os teólogos ficam brigando por essas coisas, na verdade, no caso da Igreja Católica, até cismas, né?
Essa igreja cópita pensava de um jeito, a outra igreja pensava. Por causa disso, se Jesus era consubstancial, eu acho que é da mesma substância e assim vai. Outro detalhe, em vez de ser diferente, mas da mesma substância, ele era de substância semelhante, mas não da mesma. Quer dizer, como é que nós vamos resolver isso? Não tem jeito de resolver isso. Quem vai resolver isso? Ninguém vai resolver. Que mudança vai fazer isso? Digamos que eu seja um ponto de vista de outro. E aí, vamos dar o que é? Aí alguém, não, Jesus é consubstancial, o outro será transubstancial. E aí, o que faz? Que diferença faz na vida? Jesus é consubstancial, tá? E aí? Como é que fica? Não. Tem no sentido de credo, né? Tem, está no site. É muito simples, muito básico, basicamente um credo, uma confissão de fé igual a quase todas as igrejas evangélicas comuns, não entra em detalhes. Normalmente, as confissões de fé, elas afirmam que Deus é o Criador, né? Deus afirma a centralidade da Bíblia, como carreira de fé prática, afirmam a centralidade da salvação sobre Jesus, né? A unicidade da salvação sobre Jesus salva, só o sangue perdoa pecados, não há outro meio de chegar a Deus. Costumam também, frequentemente, todas que eu conheço falam sobre a operação do Espírito Santo, que ele santifica a igreja. Costumam também falar do valor da igreja, né, como comunidade dos salvos, e costumam chegar também numa questão escatológica simples, como Jesus Cristo voltará e haverá o juízo final. Normalmente as coisas transitam por aí, assim, sem entrar muito em detalhes, porque senão vai ficar até um compêndio de teologia, né? A ideia que uma confissão de fé cai numa página, né? Então, para esse vídeo. Mas, com isso, eu quero dizer mais do que eu estou falando, que eu vejo como ideal que nós possamos pensar nas categorias, pensar segundo as categorias bíblicas, pensar do jeito que a Bíblia fala. Eu vejo Jesus, por exemplo, quando Jesus pensava, ele pensava do jeito que a Bíblia fala, como está escrito lá, é como se ele memorizasse a palavra da Bíblia, e as palavras bíblicas não tivessem sido alteradas, ele pensa conforme está escrito na Bíblia. Aquilo é gravado conforme está escrito, ele não muda. Então, é aquilo lá. Coisa muito típica dos judeus. Os judeus, eles entendem que a Torá, os 5 primeiros livros, são a palavra de Deus inspirada, ditada por Deus, letra a letra. É o mais alto nível de inspiração possível. Eles entendem que a Torá é a palavra de Deus, letra a letra. Deus ditou para Moisés cada letra. Daí vem a Kabbalah, que usa uma numerologia bíblica, porque eles transformam as letras em números. E como a letra não pode ser mexida, a posição é aquela ali, tem que ser aquela letra e não pode tirar, transformar em número, o Gênesis e os livros do Pentateuco da Torá se transformam em estruturas numéricas que eles usam para N maneiras diferentes. Não estou dizendo que estão certos, mas que eles usam a numerologia judaica, ela tem um nome de gematria, que tratada de um jeito ortodoxo, até bacana, mas que muitos levam até para a magia negra, né? Existe uma Kabbalah. A Kabbalah é um exercício judaico, que vai até para a magia negra, mas aí descambou. Mas quando fica só na parte boa, vamos dizer assim, é até muito interessante, porque tem padrões numéricos na Torá, né? Tem padrões numéricos que eles conseguem estudar e é muito interessante. O que para nós não é novidade, a gente pensa que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, né? Deus inspirou o texto lá, então é perfeito. Então, as palavras que estão lá são as palavras certas, não deveriam ser outras, são aquelas. Nós, meio que tacitamente, nós cristãos acreditamos que isso é verdade. A Bíblia, as palavras que estão lá são inspiradas por Deus. Na tradução, não. No original, sim. Na tradução, não.
tradução, os tradutores escolheram aquelas palavras para traduzir. Então, pode haver revisões, né? Uma Sônia tem a revista corrigida, tem a revista atualizada, são diferentes em alguns pontos. Né? Usa uma palavra, usa outra. Se fosse a palavra de Deus, não podia mudar, né? Mas é a palavra de Deus no original, né? Ninguém vai lá no grego de Paulo e muda. Como os evangelhos, muda alguma palavra. O original é intocável. E todo um trabalho para garantir que o original, nós estamos tendo contato com o original. E nós entendemos que essa palavra original é inspirada por Deus. Quer dizer, aquela palavra está certa, é a palavra que Deus inspirou e levou o escritor sagrado a colocar ali. Em certo sentido, nós nunca ouvi ninguém falar no meio cristão que acredita que o Novo Testamento, por exemplo, letra por letra foi comunicado por Deus. Minto, já ouvi alguém sugerir isso, mas nunca vi isso escrito num contexto teológico, alguém defender essa ideia e fazer ali explicitamente, olha, ali no original, nos evangelhos, cada letra foi Deus que decidiu colocar, muito mais as palavras, cada letra foi Deus, muito mais as palavras. Mas tacitamente, sem ficar explicitando, né? Mas no fundo acreditando, eu acho que é isso. E, finalmente, todas as pessoas que estudam a Bíblia e têm a palavra de Deus entendem. Praticamente letra a letra. Praticamente letra a letra. Ou seja, em certo sentido, nós olhamos para a Bíblia como os judeus olham para a Torá. Toda ela é a palavra de Deus, é como tem que ser falado. Se é assim, qual tinha que ser a teologia? Qual a melhor teologia possível? O que está escrito na Bíblia. E o máximo que eu posso fazer de ser hebraico e grego é escolher algumas versões e ficar com alguma e decorar essa versão portuguesa. Para mim, isso é a palavra de Deus. Então, quando eu tiver que falar, por exemplo, sobre se eu tiver que falar sobre vontade de Deus, como é que eu vou estudar sobre a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Como é que a gente faz com a vontade de Deus frente a nós? O que eu faria? Eu começo a pegar os versículos da Bíblia que falam sobre a vontade de Deus e começo a ler e entender que tem que ser falado sobre a vontade de Deus do jeito que a Bíblia está falando. É claro que eu posso usar as pessoas para me ajudar a entender, mas finalmente o meu padrão mental, eu não vou decorar o universo de Silas Malafaia ou bem, mesmo que eles me ajudem, mas eu vou decorar o versículo. Eu vou decorar o versículo, eu vou falar o versículo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a Bíblia, né? Então, quando alguém perguntar, mas o que você acha sobre a vontade de Deus? Eu vou citar a Bíblia. Mesmo que o Atman tenha me ajudado a entender isso, mesmo que o Mário Persona tenha me ajudado a entender, mas eu vou citar a Bíblia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que uma pessoa me explicou muito bem o que significa ser boa, ser perfeito, ser agradável, eu não vou mudar, mesmo que ele tenha me ajudado muito a entender. Mas eu vou citar com entendimento agora, claro, mas eu vou falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que eu digo que eu tenho a ver com o compêndio de teologia. É isso que eu digo quando eu entendo que a gente fala teologia bíblica. O padrão de pensar sobre Deus é o texto da Bíblia. O texto. Mesmo que um monte de gente me ajude a entender esse texto, mas o padrão é o texto. Ou seja, quando eu falo o texto bíblico, eu estou pronunciando um poder total e não devo falar palavras de um teólogo. Mesmo que o teólogo tenha que ajudar. Mas eu falo porque é o que eu falo. Aí eu lembro, orando a palavra, o que ela fala? Olha a palavra. De outras pessoas. Porque quando você for orar a Deus, fala a palavra de Deus, fala para Deus o que ele fala, como está na Bíblia. Não fala para Deus como é que o Silas Malafaia pensa. Senhor, o Silas Malafaia pensa assim. Não. Mesmo que o Silas Malafaia eventualmente me ajude, porque ninguém me ajude a entender alguma coisa. Isso são teólogos mais populares, né? Mas a gente tem um jeito, se eu falo a verdade, é mais profundo. Eu acho
o Guatimuni entende, mesmo que o Guatimuni me ajudar. Eu vou falar assim, então a palavra em Romanos está escrita. Quando eu estou diante de uma situação, eu proclamo a palavra de Deus diante da situação. Eu estou falando assim porque eu acho que a gente não pode perder a riqueza disso. Nós não podemos perder de vista, eu fico preocupado a gente perder o valor da palavra, da Bíblia, do texto, como está escrito. Eu medito muito no texto, eu procuro entender as pessoas que me ajudam, muita gente me ajuda, eu ouço muita gente, eu leio, não é fácil entender o texto, não é fácil. Mas eu penso nele. Fiquei pensando em várias coisas. Por exemplo, quando Jesus falou de uma vez. Deus amou muito de tal maneira que fosse o filho origínio, para que ele não devesse ser eterno. Por que nós não? Deixa eu dar a geração, que já se não nós damos uma vez. Todas as coisas que você não chega. E esse compromisso com a Bíblia, ele é um compromisso assim, muito forte. Porque, vamos fazer a análise disso. São palavras de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu filho dirigiu tudo aquilo, primeiro que ele não perdesse a sua vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus. Quem nele crê, quem crê nele, em Jesus, o seu filho, não é julgado. Mas quem não crê, já está julgado. Por que já está julgado quem não crê em Jesus? Porque não crê no nome do unigênito Filho. Vamos continuar, 19. E o julgamento é este. A palavra de Deus já fala até o pior do julgamento. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reportadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Deixa eu acabar, né? Isso. Pode voltar a chance. Então, deixa eu dar um exemplo. Quem vem para a luz, Kaique? Segundo Jesus, segundo a palavra de Deus. Quem vem para a luz? Quem são as pessoas que vêm para a luz? Vamos ler lá. O que está falando lá? Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós temos que converter. Mas eu sou ser pecador, sou eu. Se Jesus fala, eu estou perdido sem Jesus. Você não presta, não presto. Para Deus, né? A salvação, a perfeição de Deus. Mas a Bíblia fala que se eu vim para a luz, eu pratico a verdade. O que significa isso? Não é uma pessoa perfeita. Eu vou falar porque eu entendo. É o que eu faço quando eu falo que é uma teologia bíblica. Eu fico meditando isso aí. Eu posso recorrer a teólogos, pessoas, comentaristas para entender. Mas eu não me deixo encantar pelos comentaristas que eu falam. É como se tivesse um filtro. Ele tem que falar o que bate. E o meu objetivo de comentar esse teólogo é para entender o que Jesus falou. E eu não vou mudar, o texto é esse aí. Eu posso mudar para outra versão, mas não é muito diferente. Essa versão não é atualizada. Eu acho que é uma coisa parecida lá. Eu acho que é uma coisa, mas é bem parecido com a atualizada. Então, só vem para Jesus a pessoa que ama a verdade íntima. Eu quero saber a verdade. Sou pecador, tenho problema, sou isso, sou aquilo, mas eu quero saber qual é a verdade. Qual é a verdade?
quem não vem para a luz? Quem não vem para Jesus? Aborrecer significa não gosta, né? Quem que não gosta da luz de Deus, da luz de Jesus, do Evangelho? Quem que não gosta? Quem que não gosta de Bíblia? Quem que não gosta de Evangelho? Quem que não aguenta isso? Quem faz o mal. Então, olha que interessante. Antes da gente vir para o Evangelho, já tem uma condição íntima de cada pessoa. Ela precede a minha vida. Claro, eu posso dizer que eu estou trabalhando na minha vida, posso dizer um monte de coisa, mas eu quero dizer o seguinte: isso ajuda a gente a ficar sossegado, quando a gente diz assim. Até mais ousado. Então você convida alguém para vir para a igreja, você começa a apresentar Jesus para a pessoa, você começa a falar do amor de Jesus, da salvação, e a pessoa começa a desprezar. É uma condição pré-existente. Pode ser até que ela um dia venha. Você teve um problema de mágoa, alguém decepcionou ela na igreja, pode ser uma falta de entendimento, você não está condenado. Então a teologia bíblica, ela começa a moldar o nosso pensamento. E fala mais, a pessoa não vem para o Evangelho para que suas obras não sejam reprovadas. A pessoa tem um comportamento que ela não está disposta a perder. Ela quer continuar com aquele comportamento, com as obras, com aquele comportamento, que ela não quer perder. Ela não quer perder o esforço, ela vai ter que abandonar, ela quer caro, importante para ela não quer perder aquilo. Então não adianta, a gente pode ficar se desgastando e tentando convencer ela e tal, não adianta. Como Jesus falou assim, deixa eu trabalhar, o que a gente pode fazer é orar por ela, vamos dar uma grande oração. Vamos orar por ela, porque Deus pode. E a gente sossega. Ficou claro? Se os irmãos vão poder falar sobre isso. Deixa eu continuar um pouco mais sobre uma coisa que eu quero fazer com os irmãos hoje, que é trabalhar um pouco sobre o tema que o pastor Robson posicionou aqui, não sei se ele trouxe por Lucas 9, no Lucas 6 e 12, sobre a vontade de Deus. Isso impactou ele e está impactando a gente. Acho que ele não estava aqui por Lucas 6, não sei se ele trouxe por Lucas 9. Lucas 9 também? Ele está impactado porque Deus falou com ele, ele trouxe para a igreja, ele está impactado mesmo com relação ao fato de que nós, muitas vezes no nosso meio cristão, nós estamos muito preocupados com a nossa vontade e não estamos buscando a vontade de Deus. Parece também, isso é uma coisa antiga, é verdade, é uma coisa antiga na fé cristã. Mas a gente tem que voltar a algumas coisas velhas, né? Porque eu vou escrever as novas velhas, né? E as coisas velhas são totalmente atuais. E eu fiquei incomodado pelo seguinte, o pastor Robson não teve tempo. E mais ou menos ele fez o seguinte pergunta que ficou no ar do meu entendimento. Não sei como é que foi de manhã, no fim das 6. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você não foi criado para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ok. Muito bem. E aí? Então eu não posso ter vontade nenhuma? Não tem lugar no projeto de Deus com a minha vontade? Como que eu concilio a vontade de Deus com a minha vontade? Porque é óbvio que vai ter alguma medida da minha vontade, da minha vida. Não é possível uma pessoa viver o tempo todo só fazendo o que Deus quer, não tem jeito. Por exemplo, eu escovo o dente agora ou não? Não é a vontade de Deus, eu vou dizer, isso é a minha vontade, se eu quero escovar ou não. Eu como pão com manteiga ou pão com geleia? Não é a vontade de Deus, eu decidi isso, é a minha vontade. E vai ter um monte de coisas na minha vida que é a minha vontade que decide. E aí, como é que é esse negócio de que eu nasci para fazer a vontade de Deus? Até que ponto a vontade de Deus determina as coisas na nossa vida? Como conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus? Isso, na verdade, é um dilema clássico. Todo cristão e cristã, em algum momento, vai ter esse dilema. Como eu concilio a vontade de Deus com a minha vontade? Verdades. Salomão, Levíticos, Provérbios, Eclesiastes. Os três são escritos por Salomão.
quem Deus deu esse livro. Cantares foi escrito quando ele era jovem. Provérbios foi escrito quando ele era de idade madura. Eclesiastes foi escrito quando ele era velho. Por isso, Cantares é um livro cheio do vigor do rapaz que quer uma namorada e quer casar. O livro de Cantares é quase erótico. Tal a pujança desses aspectos de namorada, noiva, esposa, o livro de Cantares, né? Quando era jovem. Provérbios ele escreveu na idade madura, né? Digamos que lá pelos 50 e poucos anos. Quando já tinha uma certa experiência de vida, mas ainda estava lá no auge, né? E Eclesiastes ele escreveu quando ele viu a grande burrada que ele fez na vida. Por isso que Eclesiastes é mais pessimista. Mas se uma vida pessimista, ele escreve isso: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que sua alma goze bem do seu trabalho. E também isso vem da mão de Deus. Mas há mais 4 versículos. 4 versículos? Quantos depois? Acho que Vamos ver essa. há mais 4. Depois? Não é nome da sequência, não. Estou dizendo no livro repete por 4 vezes. E ele fala que isso vem de Deus, né? Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Eu fiz uma casa nova, né? Estou morando numa casa nova. E quando eu estava fazendo minha casa, eu planejei minha casa para ela ser boa. Planejei ela. Eu já morei em casas não boas. 3 coisas também? Não tem umas 3 coisas lá. Eu já morei em casas não boas, casas escuras, casas com mofo, pequenas, um portão pequeno. Então essa casa eu planejei com alguns lados, ventilados, uma série de coisas que eu aprendi como que pode ser bom. E a casa ficou boa, glória a Deus. Então eu estou na casa assim, eu estou aprendendo a gozar do bem. Então, a hora que o sol bate na janela e entra assim, eu gosto muito de sol entrando dentro de casa. Eu vejo o sol entrando assim pela janela, uma coisa linda. Obrigado, Senhor. Vai ver um ventinho que a janela aberta, não vendo assim, eu estou sentado lá. Obrigado, Senhor, por esse ventinho. Eu estou aprendendo a gozar, a usufruir, a desfrutar das coisas boas da vida. Para que haja coisa, para que haja saúde emocional e espiritual. Eu estou percebendo que nós, parece que chegamos uma coisa, a gente fica doente pela religião. Fanático, doente, amargurado, condenando as coisas, bitolado, não é feliz, criticando todo mundo. Sim, muito. Houve um homem, por isso que eu digo, a gente tem que ir para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Eu não quero saber o que o X, o Y, o Z, o W fala, a não ser que me ajude a ler a Bíblia, mas eu não vou seguir eles. Eu quero aprender o que a Bíblia fala. Então, o estudo bíblico ele se transforma no libertar, é como Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. A gente fica livre. E você começa a entender Deus muito mais profundamente. E Deus se transforma numa pessoa completamente diferente para você. Você começa a ver que Deus é bom mesmo. Deus é bom. A confiança de ficar assim, coisas pesadas, não. Olha o 3 de você. Como é que está? Sei que não há coisa melhor para eles. De quem será que ensina isso que está falando? Volta um pouquinho mais. Tudo Deus fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que esse, o homem, não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Pastor, a resposta disso aqui está no 9. 11, 9, Um trabalhador que proveito tem o
cansa-se a fadiga, e aí ele vem falando do homem que trabalha. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para neles se exercitar. Suor do rosto, dificuldade da vida, né? Tudo Deus fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem da eternidade, se bem que eles não possam descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. 12. Sei que não há coisa melhor para eles, os filhos dos homens, nós não. Sei que não há coisa melhor para nós do que nos regozijarmos e fazermos o bem enquanto vivermos. Vamos falar a verdade, não é mesmo? Na versão atualizada não fala assim não, fala viver vida regalada. Viver vida regalada, uma vida boa. Nós temos uma vida regalo em espanhol, sensacional. Presente. Então, viver uma vida, eu interpretei dessa forma, viver uma vida cheia de presente. Nos darmos presentes para nós. Nos darmos presentes para nós mesmos, nós precisamos aprender a fazer isso. Em espanhol é isso. Nós não fazemos isso, nós achamos que a gente viveu bem, né? Eu falo com a minha esposa, ela já está aqui, ela é testemunha. Eu não quero comer mal. Não quero comer mal. Não quero comer mal. Eu estava comprando carne no Rex, né? Não sei se posso falar isso aqui. A carne no Rex estava com cheiro. Eu falei, para de comprar carne no Rex. Porque eu não aguento mais. Eu chego para comer, eu não consigo me isso tudo igual. Arroba da sua tá eu quero comer comida gostosa, certo? Comida que não é gostosa. Não vai a pena, eu preciso para comer. Brincadeira verdadeira, certo? Então, o 13 fala isso que o Marcos falou. Né? Não é isso que está dizendo a Bíblia? E fazemos, depois você além de viver bem, faz o bem dos outros. Como é o 13? E também que todo homem come e beba. Irmãos, não é para beber, ficar contra, fica ali, fica falando. Beber coisas gostosas, né? Não é? E goza do bem de todo o seu trabalho ao de Deus. É a segunda vez. Tem mais duas vezes que é 5,18. E está falando que isso, esse prazer, viver uma coisa que você quer que é bom, é de Deus. É um presente de Deus. Qual versão é essa? King James. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, como que se afadiga debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão, sua porção, né? Aquilo que cabe a ele. Né? E mais uma, tem mais uma. 8,15. Uma coisa boa e bela, hein? E a gente diz que é inspirado por Deus. Exalta, pois, a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho nos dias de sua vida em Deus lhe dá debaixo do sol. Ontem eu assistimos aquele filme, o Quarto Guerra, Quarto Oração, né? Nós fizemos os irmãos assistir, se puder, muito bom. Quarto Oração, Quarto Guerra. O filme americano está aí. Uma coisa que eu estou mostrando, aliás, é a primeira vez, é um pessoal americano que está produzindo filmes cristãos, né? De padrão de Hollywood. Eles estão fazendo uma coisa curiosa, esse filme é demais. Eles estão mostrando que os crentes são férias. Fazendo brincadeiras. Até lidando com coisa séria na vida, o crente não é amargurado, revoltado, cabisbaixo. Até ela faz brincadeira. Gosta de comer coisa boa também, é isso, né? Sorvetinho. Um sorvetinho lá, viu? Sorvetinho lá, aquela velhinha do fogo lá. Ela é benção pura, que é velhinha. Sorvetinho lá e tal. Alegria, né? Todo mundo ali fazendo brincadeira de cá, brincadeira de lá. Eu acho que está um lugar nisso. Eu acho que é isso aí, né? A gente tem que estar de bem com a vida, porque nós somos os únicos que podem estar de bem com a vida de verdade. De fato, de verdade. Tudo isso eu digo o seguinte, eu falo por mim. Eu
Então não veio muito da minha cabeça, tem mudou pela Bíblia. Eu comecei a eu senti, eu vou ouvir as pessoas, mas eu vou ficar fora. Vou preocupar muito com as pessoas. Não dá para ficar preocupando com as pessoas. Não dá. A gente não vai dar certo. Eu só não quero aprender, nem que a Bíblia fala. A gente vive muito melhor, nem que a Bíblia fala. Eu vou falar mais sobre a vontade de Deus. Vou resumir. Nós passamos bastante. Ontem cantou uma música, Jéssica. Depois da pregação do pastor Paulo, o pessoal cantou uma música. Você lembra qual foi? Se colocar a leitura para fazer. Fazer tua vontade a mim mesmo. A vontade de Deus, ela tem que ser maior que a nossa, só isso. Porque a minha vontade tem que ser menor que a vontade de Deus, para caber dentro da vontade de Deus. Então eu tenho que descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, a maior vontade de Deus. E dentro dessa maior vontade de Deus eu encaixo as minhas menores vontades. O que não funciona é a minha vontade ser a maior de todas e eu tentar encaixar a vontade de Deus dentro das minhas vontades. Aí não vai funcionar. E a vontade de Deus ela fica subjugada o tempo todo à minha própria vontade. Aí é Deus fazendo a minha vontade, não é eu fazendo a vontade de Deus, no sentido de a vontade de Deus é menor e a minha é maior. Aí eu sou o lugar de Deus. Então eu fico pensando, o que seria a vontade de Deus para nós? A gente consegue. Essa é a seguinte. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver para mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, e desfrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Então, como seria então a vontade maior de Deus para nós? Para a gente poder viver as nossas vontades. Quando é que eu estou fazendo a vontade de Deus maior? Para nós, em prática, cristãos. 10, eu falei para mim. Eu tenho que aceitar Jesus no meu lugar. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que confessar o nome de Jesus. Eu tenho que estar batizado. Eu tenho que estar ligado à igreja dele. Eu tenho que estar, sempre que possível, evangelizando as pessoas, falando o nome de Jesus, procurando ajudar os que querem Jesus, ajudando, consolidando na fé, discipulando, à medida que eu posso, fazendo a grande comissão. Ser obediente, evitar o pecado, que é basicamente o que nós estamos fazendo. Uma das coisas boas, muito boa, é que nós estamos, a vontade de Deus é acessível para nós, ela não é pesada. Ela não é uma coisa sufocante, não é uma coisa sem prazer, ruim. Por exemplo, eu gosto muito da Bíblia, mas eu não aguento estudar a Bíblia. Tem hora que eu estou lá estudando a Bíblia, 2, 3, 4 horas de estudo, depois eu aguento o resto do dia e nem a Bíblia na minha frente, não aguento. Cansativo. Eu quero fazer uma coisa light, vou lá fazer uma coisa light, ficar à toa, andar um pouquinho ali. Ou seja, Deus não quer que eu fique o dia inteiro estudando a Bíblia, eu dou a Bíblia com ele não se realiza. Todo dia eu oro 6 horas por dia. Os irmãos dizem que conseguem, mas é raríssimo. Eu nasci na vida só, eu estou 80 anos fazendo isso todo dia, orar 6 horas, não tem como, não é possível. Então a vontade de Deus não pode ser isso. Nem quem tem tempo legal faz isso, dá conta. Então a gente tem que ter esse quadro geral. Fiz isso, falando de opinião, eu então, dentro dessa grande vontade, eu vou viver os meus projetos aprovados por Deus.
E Deus vai ter prazer neles. Deus tem prazer. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Deus, você tem que ter projetos seus dentro do projeto maior de Deus, para Deus viver a alegria de ter pessoas criativas junto dele e que melhoram o mundo com ideias e criatividade. Tem que ser assim. E tem que ter pessoas que usufruem o que ele fez. Tem que ter pessoa que acha bom ver o raio do sol entrar na sua casa, porque senão, para que Deus fez o raio do sol então? Raios, né? Se ninguém admira a beleza do raio do sol, uma comida boa, um colchão gostoso, dormir bem, se não tem quem aprecia isso, para que Deus fez o corpo precisar de sono e etc, etc? Para quê? Para ninguém usufruir? Por que ele fez essas coisas gostosas? Para ninguém usufruir? Não faz sentido. Não faz sentido. Pastor, 3:22. 3:22. Eclesiastes 3:22. Eu botei esse versículo no meu currículo lá. Pelo que tenho visto, que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. E esse é o seu opinião. Pois quem para voltar para ver o que será depois dele, não há coisa melhor do que alegrar-se nas suas obras. E 22, 23, né? Qual é o 23? Eu não tenho 23. Esse é o 4. Você tem a propriedade. Você deu o exemplo da casa, é uma obra que você fez, olha, graças a Deus. Tem uma vida profissional de sucesso. Cuidou bem dos filhos, cuidou bem da casa. Né? Aquelas que se dedicam a. E tem que entender, irmão Marcos, as pessoas, né? Tem que ficar alegre, satisfeito, tem que ficar em tudo que faz, que é bom, tem que ficar. Pastor, e aonde que entra aí nessa ideia, aquele Lucas 9:23, onde Jesus fala que quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sua cruz e siga. Boa palavra, talvez é o melhor versículo que pode ser contraposto, né? Porque ele tem toda a ideia daquilo que eu falei antes. Né? Você não fazer sua vontade, você não ter seus projetos, totalmente voltado a essa ideia religiosa. Mas veja bem, vou falar a minha opinião, eu entendo, não estou vontade. Quem pega o apóstolo Paulo, ele dedicou a vida ao Evangelho, ao que parece que Paulo vai inspirar o Evangelho. Os seus, não sei a idade que ele tinha, digamos que ele viveu uns 40 anos, 50 anos para virar o Evangelho. Parece 40, 50 anos. Parece que esses 40, 50 anos ele respirar o Evangelho 24 horas por dia. Não pensava em outra coisa, não se ganhar nos seus prejuízos, ficar a igreja, evangelizar, missões, eu pregar. Mas ele trabalhava, fazendo tendas. Ele trabalhava. Então não era assim, acho que 100% do. Com certeza. tempo, não. E também tenho certeza que os irmãos faziam mesas muito gostosas. Eu cafezinho aqui, bolachinha, pastor Paulo, bolachinha, chazinho, pão de queijo, iogurte. Nossa, gostoso, irmão. Boa, com certeza. Ele usufruía disso. Então, mas vamos pegar o caso agora, assim, né? Parece que uma pessoa fez isso. Esse é o padrão de todo mundo, se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser. Paulo tinha prazer nisso, tenho certeza. Ele edificava uma igreja, olhava uma igreja edificada, era a obra dele, tinha prazer nisso. Da mesma forma como alguém tem prazer em outra coisa. Então, o que eu estou querendo dizer? Pessoas podem escolher uma vida absolutamente consagrada nesse sentido religioso. Mas isso não é o padrão do povo cristão. Claro que poderá haver diferença de galardões e tal. Bem, não vou entrar nisso. Mas não significa que aquele que não fez o que Paulo fez e recebeu o galardão menor, digamos, será menos feliz no sentido de regozijo do céu, menos salvo. Não vejo isso.
São 8 opções de vida. Agora, outra coisa de negar-se a si mesmo. Né? O antes de tomar a sua cruz, né? Que é muito interpretado como sofrimento. A interpretação católica, o padrão é o sofrimento. Até que as pessoas tipo, você aqui é a minha cruz que Deus me deu. Mostra um marido bêbado, um filho drogado, uma doença, uma coisa ruim normalmente. Essa é a cruz que Deus me deu para carregar. Não com raiva, né? Essa é a cruz que Deus me deu para carregar. A interpretação católica é padrão. Uma vez uma pessoa espiritual que eu concordo plenamente. O que foi a cruz para Jesus? Foi lição. Foi uma encruzilhada dele, foi um momento que ele tinha que decidir ou a vontade dele, ou o plano pessoal dele naquele aspecto, ou o plano do Pai. Ele escolheu o plano do Pai, por causa da intimidade que ele tinha com o Pai, do amor que ele tinha com o Pai, a alegria que estava proposta, a recompensa que ele teria, porque Jesus enfrentaria a cruz, justamente a recompensa que ele teria depois. Então, a cruz na vida de Jesus foi uma decisão que ele teve que tomar no momento da sua vida entre a vontade dele e a clara vontade de Deus para aquilo. Então a pessoa falou o seguinte: a cruz para você sempre vai ser isso. No momento da sua vida que você tem uma decisão a ser tomada, você tem a sua vontade e a clara e exclusiva vontade de Deus para aquilo. Aí você tem que escolher a vontade de Deus, exclusiva para aquilo, objetivo para aquilo. Se submeter, né? Isso, mas é uma coisa específica. E tem que existir uma vontade específica de Deus para aquilo. Vou dar um exemplo, né? Tirando Jesus, vou dar um exemplo. Um rapaz, ele está ali, né? Vamos dizer, esbucho, mas vamos lá. Ele está numa empresa, ele pensa esse dinheiro da empresa, ele está com vontade de roubar o dinheiro da empresa. Isso é a vontade dele. É bem esbucho, mas a vontade de Deus, claro, é que ele não mexa naquele dinheiro. Não pega aquele dinheiro. Então, tomar a cruz naquela hora é não pegar aquele dinheiro. O casamento nisso vai dar essa ideia também. Né? Vai casar com uma pessoa, eu acho que ela é menos. Um casamento com alguém que não tem a mesma fé. Vamos pegar o caso mais forte. Né? O rapaz está namorando uma moça, não uma moça namorando um rapaz. O rapaz está namorando uma moça namorando um rapaz, o rapaz funcionando na igreja, ele não teme a Deus, mas ele é bonito, você não quer mais, também ela fica muito interessada, e a vontade dela é, não, aquele rapaz lá está interessado. E a vontade de Deus é que ela não se case com um cara complicado, né? Não dá problema. Aí o que ela escolhe? Essa hora é a cruz dela. Então, a cruz é quando nós temos uma clara direção de Deus para aquilo que a gente faz a vontade de Deus. Aí eu estou, se eu não estou bem a minha cruz. Se eu fizer a vontade de Deus abandonando a minha, eu estou bem a minha cruz. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Isso. Mas essa está claro na Bíblia que essa não é. Isso. Tem que estar claro na Bíblia. No culto da manhã ele deixou bem claro isso. A palavra de Deus. Né? Ele estava aqui de manhã, acho que só. Eu tive uma experiência pessoal que foi assim. Eu poderia ter assumido o Ministério Pastoral de Terra Integral. O pastor Júnior e o pastor Erasmo me convidaram para estar no Ministério da Igreja Pastoral de Tempo Integral. Não vem ser pastor de Tempo Integral. Estava na UFRA, já estou na UFRA, mesmo pastor de Tempo Integral. Eu estava para sair do doutorado, estava com as coisas ajeitadas para sair. Eles me foram em casa, tal, fizeram um convite forte. E era o momento, se eu quisesse, era o momento. Aí eu tinha que pegar a UFRA, um doutorado também, que era o carreira da UFRA, e ir para a igreja.
Embora não sou muito porque eu gosto de igreja. Mas eu orei a Deus e Deus falou que tinha. Porque não há uma clara definição da vontade de Deus. Não tinha cruz ali naquele negócio. Tem coisas na nossa vida, que não tem cruz, não tem negar-se a si mesmo. Eu fiquei do lado da rua, nunca senti que fiz errado. Nunca senti que não neguei a mim mesmo, que não tomei. Não senti culpa. Uma outra experiência anterior a essa, isso foi o seguinte, também envolvendo a dela, eu não sabia se eu faria mestrado, né? Ou se eu ia fazer outra coisa da vida. Se eu ia ficar na UF, isso foi antes. Ou eu ia fazer outra coisa da vida. Eu fui ninguém que me convidou, nem nada. Eu estava com uma crise interior. Eu não sabia se eu ficava na UF, na Exal, na época, ou se eu ia fazer outra coisa da vida. Eu ia fazer seminário, eu ia fazer seminário teológico e tal. E eu fiquei um ano para Deus, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? E lá na Lima, eu estava casado, já recém-casado. Na hora do desliga esse fogão ali, vamos orar, eu estou desesperado. Ficava com ela lá na sala de casa, orando lá, um tempão, minhas comidas tudo fria, lá depois tinha que esquentar de novo, para a coisa tudo é ruim para caramba, não sei. Paga o arroz no meio, né? Paga a comida no meio, me paga no meio, aquela coisa toda. Endurece, tudo é complicado, eu sei. Eu estava tão ansioso que eu tinha que fazer isso, mandar ela desligar o fogão dele e vamos orar comigo. Eu não sei qual vai ser a minha. Fiquei um ano orando a Deus sobre isso. Deus me ajuda. O que eu faço, Senhor? Vou fazer lá as coisas da Exal, mestrado em Campinas, ou eu faço seminário teológico? Deus me fala qual é a sua vontade. Eu amo Deus quietinho, não falando nada. É comigo, porque Deus fala comigo. Depois de um ano, Deus falou assim: tome você a decisão, eu vou te abençoar na sua decisão. Não tinha cruz nisso. Não tinha cruz nisso. Então essa palavra de Jesus não é para tudo na nossa vida. Tem coisas que é a nossa vontade. E não tem nenhum pecado para você fazer o que você quiser. Não, eu quero isso aqui. Faça, irmão. Não tem cruz nisso. Então, esse é o entendimento. Essa palavra de Jesus é para aquelas situações onde há uma clara vontade de Deus para aqueles casos. No caso meu, lá de ficar entre mestrado e outras coisas, não tinha vontade de Deus para isso. Era o que eu queria. Deus ia abençoar em qualquer um. Qualquer um dos dois. Gostoso isso, né? Quer dizer, esse tempo é isso que eu estou falando, esse tempo é essa coisa religiosa. Não, você tem que procurar a vontade de Deus. Tem coisa que não tem vontade de Deus. Tem coisa que tem a sua vontade. Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto de Deus? Mais alguma coisa, irmãos? O pastor. Não é verdade, né, irmão? Que os padres fazem voto de pobreza. Não é verdade. Eles podem fazer voto de pobreza no sentido de atender lá a direção do Vaticano. Eu não vou ter nada, eu não dou nome, o Papa fala isso, né?
Mas ele vive totalmente sustentado pela estrutura. Ele come frango do jeito que ele quiser, filé mignon, sorvete, vinho, carro, viaja, roupa da melhor qualidade. Quem vai dizer que isso é errado, né? Então, assim, por isso que eu falei, a religião é um negócio muito ruim. As pessoas são muito hipócritas na religião. Misericórdia, eu estou cansado disso, não aguento mais. Eu fico vendo as pessoas falando coisas. Não é isso que a Bíblia fala, isso não é verdade nem para ele, ele prega para mim isso, mas ele não é verdade para ele. Por que ele prega isso para mim? Por que ele fala isso para mim? Isso não é verdade para ele. Né? Então, assim, a nossa mente tem que estar na Bíblia, né? Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. No finalzinho ali, né, ele está falando dentro desse senhor. Porque se pela ofensa não só a morte veio na natureza, muito mais esquecemos da graça de Deus, reinar em vida como só Jesus Cristo. Reinar em vida. Governo, autoridade. A nossa posição é uma alta posição, né? A posição da igreja, dos cristãos, é uma alta posição. Fala sobre meio que Jesus está fazendo uma comparação que fala. Jesus proclamava as multidões: se alguém deseja seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de pó de caminho igualzinho. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Está especificando: quem decidir viver o ministério, viver as missões, esse vai salvar e tudo mais. E o 25 fala: porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Também que é questão de foco. Tipo, a pessoa que se destrói, que quer o mundo, quer ganhar o mundo inteiro e se deixa perder e se deixa destruir, ela não está com foco na vontade maior em Deus e é dela, né, os projetos dela se tem a vontade da dela. Porque ela queria o mundo inteiro, e não tem como se criar o mundo inteiro e querer o mundo de Deus também ao mesmo tempo. Então acho que é mais isso que Jesus está falando. Essas pessoas que querem o mundo inteiro, então é melhor que elas queiram fazer as missões e querer as coisas que eu quero mesmo. 100%, porque elas vão se embarcar lá, não vai conseguir administrar as duas coisas. Dois extremos aí. Essa questão dos extremos É interessante. A gente está no extremo ali, né? Ganhar o mundo inteiro, né? Do ponto de vista material, riqueza, fama, domínio, né? É o extremo de cá, né? Totalmente a sua vontade. Né? Então, aquela pessoa que quer ganhar o mundo inteiro é a pessoa que vive 100% do tempo a sua vontade. Ela vai negar, ela nunca vai negar a si mesma. Mas eu estou também mostrando que existe o extremo do lado de cá. O tempo todo você tem que ficar falando, vivendo e fazendo coisas religiosas. Uma das coisas que o João Alves fala no livro das igrejas do século XX é que, dentre os vários movimentos de restauração que a igreja teve de 1900 para cá, um deles foi um movimento que, pelos termos que eu uso, um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos e Canadá, Inglaterra, esse tem um nome, a igreja da Inglaterra começou a trazer a compreensão de que o governo do Espírito Santo ele não é feito para que a gente tenha uma vida não natural, que o mover do Espírito Santo na maturidade ele vai fazer com que nós cristãos vivamos uma vida normal, ou seja, não somos pessoas que o tempo todo estão vendo anjo, o tempo todo estão curados de tudo quanto é enfermidade, o tempo todo o dinheiro volta na conta, o tempo todo profecia, o tempo todo eu estou me arrepiando e virando cabalhota. Isso não é o padrão de Deus.
para nós. O plano de Deus é que a gente viva uma plenitude do Espírito dentro da normalidade da vida. E a normalidade da vida significa essas coisas que a gente falou. Ter prazer, viajar, descansar, ter lazer. Nós não somos menos santos ou menos cheios do Espírito porque a gente vai no final de semana numa piscina, por exemplo. Ou porque a gente fica em casa descansando, com uma boa, descalço, de chinelo, descalço, de bermuda, ou pijama, ou porque a gente faz uma comida gostosa, fica o dia inteiro fazendo uma comida gostosa. Não ficamos menos santos por isso. Não somos menos santos por isso. Eu acho muito interessante isso. Essa observação. Que na verdade é como se você for ver na Bíblia, é isso que a Bíblia fala, é o que João fala, né? E Paulo fala. Que a gente deve orar pelas autoridades para qual fim? Para que a gente goze de uma vida mansa e tranquila. Paulo fala, o objetivo que Deus nos deu é uma vida mansa e tranquila. Então, a normalidade, inclusive a saúde é muito melhor. Mas eu fico de emoção o tempo todo, problema é problema de saúde. Alguma coisa vai estar errada. Então, esses extremos, esse versículo, Jesus fala de um extremo, aquele que só pensa em si o tempo todo. Mas estou falando desse outro extremo do lado de cá. Então, na verdade, o nosso equilíbrio não é nenhum dos dois extremos. Não mais. O versículo anterior, a gente está no campo missionário, missionários lá em Guiné-Bissau, no meio dos índios, canibais, eu sou perdendo a minha vida, será que é só isso? Talvez isso seja, talvez. Da sua vida missionária. Mas é só isso? Esse é o único verdadeiro cristão? Não. Nós estamos perdendo a nossa vida por amor a Cristo, não. Eu estou. Isso é Cristo de nossa vida. Perdendo a sua vida por amor a Cristo. Aí fala assim, puxa vida, seu irmão, irmão assim, viajando, ficar 15 minutos na praia, uma praia bacana, um hotel na praia, porque para que ficar fazendo comida, comprando no supermercado, trabalhando, trabalhando num hotel beira-mar. O irmão está perdendo a sua vida por amor a Cristo, dirigindo para uma praia, um hotel. Tá, irmão. Tá, irmão. Estou brincando, não. Sinceramente, falando de opinião. Onde é que o irmão perdeu a sua vida por amor a Cristo? O irmão, Senhor Jesus, morreu no mundo, no pecado. E a gente sabe o que significa isso. A gente sabe o que é morrer no mundo. Mesmo num hotel na beira da praia, eu estou morto no mundo. Já porque eu estou no hotel na beira da praia, tudo bem que eu estou morto. Estou morto no pecado, no hotel na beira da praia. Ou não? Perfeitamente, totalmente morto. Os irmãos estão acreditando em mim, não. Não, é verdade. Esquece que não é da religião. É da religião para brincadeira, a gente sente errado e tal, o que é isso? Tem um outro versículo que há muito tempo atrás. Só uma coisa, irmão, mas aí a pessoa olha para você e fala, dá uma vontade enorme de estar de Deus. Mas ele fala, você não devia estar, não sei o quê. Pecador. Esse dinheiro aí você podia estar dando na igreja. Você gastou aí R$4.000 nesse hotel da igreja. Irmão, eu não deu isso na igreja. Isso aqui eu resto, estou fazendo. Há um versículo que diz que, mais ou menos assim, que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Eu acho que viver essa vida e reconhecendo que aquilo é dom de Deus, é presente de Deus. Reconhecer. Eu digo mais, não é só. Talvez uma vez uma abertura de um culto desse sobre esse versículo. Eu fico pensando no Antônio lá, irmão, professor aqui, lá nesse hotel bacana, né? Eu um amigo, nós ganhamos uma vez uma estadia, um hotel lá num lugar chamado Porto de Galinhas. Muita gente na praia. Um lugar bacana. Se você puder, vá, junta um dinheirinho, vai bater nos portos. É longe, tem que ter avião. Porto, um hotel na beira da praia. De carro lá, hotel bacana. Ganhamos assim e tal, né? Aí eu não lá nesse hotel, nem lembro o nome dele mais, irmão. Porto de Galinhas, é bacana demais. Quem conhece lá? Vale a pena. Lugar bonito.
Aí o irmão vai lá e tal, perdeu sua vida para dar Cristo. Bom, conversou isso com o irmão assim, o irmão tranquilo, bem demais, dá uma palavra de Deus para ele. Isso pode ser diferente da vida, não pode fazer o cara se converter depois. Ou recepcionista numa camareira, ou outro hóspede, ou morador de Português. Então, nós somos de Cristo onde nós estivermos. Somos de nós onde nós estivermos. Estamos mortos para o não temos vergonha do Evangelho em qualquer lugar. Não me vergonhe do Evangelho. Lá no hotel, nos 5 estrelas de Português, não me vergonhe. Fala de Jesus, porque o dono da camareira é a mesma coisa. Então, a gente tem que mudar a nossa cabeça pela Bíblia. A gente batizou, tinha que usar a saia lá no pé, tinha que ser só saia. O cabelo tinha que bater aqui, não podia depilar as pernas, pastor. Usar a saia sem depilar as pernas, sabe? Era um sofrimento. Aí a minha família começou com brinco de bolinha, aí calça comprida. Aí, assim, nós somos taxados como os rebeldes, né? Mas, assim, era um sofrimento, pastor. Era a coisa mais triste. Eu disse, gente, mas para servir a Deus tem que ser desse jeito, sabe? Assim, a gente fez ridículo, nossa, assim. Então, assim, a gente era obrigado, né? Obrigado, era a doutrina da igreja, então. Não podia entrar num bar para comprar uma bala. Se comprasse um sorvete por escondido. Camarada, pode jogar. Mais ou menos isso. Bermuda, ele não podia usar bermuda. Quem passou uma irmãzinha na igreja e falou: senhor, irmão, vamos fazer uma foto que você está usando bermuda? E dá com Deus. Isso aí contribuiu para essa ideia religiosa fora da Bíblia de que algumas igrejas elas colocam para funcionar os membros essa prática da escolha de você tem que consultar a Deus pelos 3 meses para saber se a pessoa é para a sua vida ou não. E como os casais que estão chegando à igreja, oraram e estão com um casamento conturbado, até onde a vontade de Deus não quer isso aí. Você tem uma opinião formada? A minha opinião é que se a gente tem um livre-arbítrio e nós fazemos nossas coisas, boas ou ruins, a gente paga pelas consequências, né? Mas também a palavra de Deus fala que o que é entrado na terra é a função. Então, se eu orar pedindo a Deus que abençoe um determinado relacionamento, ligado ao céu e Deus abençoa, né? Nós fazemos uma certa lógica. Essa é uma provocação, minha opinião pessoal sobre isso. Deus pode indicar a posição de um namorado, um marido, uma esposa, um marido, uma esposa? Pode. Você está orando, né? Você quer uma namorada, quer uma esposa, você está tudo certo. Deus pode indicar? Pode. Como é que ele vai indicar? Não sei. Uma setinha se pegando na cabeça, não sei. Mas assim, pode de alguma forma fazer você. Entende? Mas eu entendo que tem que haver uma conjugação muito forte do seu discernimento. A Bíblia fala assim: que para nós é a graça e não a formosura, mas a mulher que tem o Senhor será louvada. Então o rapaz ele vai olhar para escolher só a aparência física? Não, está errado. Provavelmente vai dar errado. Talvez dê sorte que ela seja temente a Deus, uma pessoa bacana. Mas o risco é enorme. Então tem um aspecto humano. Então, orar 3 meses, que algumas igrejas falam, né, para começar o seu namoro, se for para se conhecer melhor, se for para conversar
conversarem, para conhecer mais um ao outro, para ver quais projetos de vida um tem, o outro tem. Vai funcionar. Agora, se for claramente para um orando no quarto secreto aqui, a outra orando no quarto secreto aqui, sem se encontrar, sem viver, eu acho difícil que Deus vá. Bom, Deus pode todas as coisas, pode falar assim, vamos se encontrar com ela, pode, mas não parece um bom método, na minha opinião, porque ele é excessivamente, é como se um homem tivesse retirado dele a pessoa a necessidade de ser fiel para as coisas. Então, tudo na vida vai ser assim: eu quero comprar um carro, vou ficar 3 dias orando para comprar um carro, não deu para se comprar, não. Senhor, eu quero. Não é assim, então essa pessoa não vai ter bom senso nunca mais na vida. Deus tem que falar: não passo para frente, não passo para trás. Faz isso. Vai ser um robôzinho no mundo de Deus, né? Ele nunca vai ter bom senso. Peraí, deixa eu decidir. Graças a Deus fez assim. Então, no caso de namoro e tal, tem regras, tem princípios para o namoro dar certo, mas não dar certo. Se a pessoa não cumprir, não tem oração que mude isso. Que é um dos grandes problemas, aliás, do nosso evangelho. Os grandes, a gente acha que tudo é Deus que resolve. E não é Deus que resolve. Eu acho que o pastor Augusto Nicodemus, por isso que falou hoje sobre isso. Ele estava falando com relação a casamento, né? E ele falou com relação a isso. Ele falou, ele estava falando sobre a questão da igreja universal, que ela disse para você, assim, marido, você tem que fazer campanha lá e tal, dar oferta tal, comprar não sei o quê, e vai, que Deus vai te dar um bom marido, uma boa esposa. Então ele estava falando que a coisa não funciona assim. Não tem jeito de funcionar assim. Não é porque eu fui lá e comprei não sei o que lá que eu vou ganhar uma boa esposa. Como é que vai ser isso? Não é barganha. Não é uma barganha, o negócio como é que Deus vai achar essa mulher? Ele falou assim, né? Ele falou assim que, na verdade, se o homem e a mulher não fizerem o seu papel corretamente no casamento, não tem campanha, não tem oferta, não mude isso. Mas se o cara for um grosso, sem educação, um cara estúpido, não tem jeito. Não tem controle duro, não tem jeito de a coisa dar certo. Não tem como. Não tem oração que mude isso. No sentido de fazer o casamento dar certo, né? É claro que a mulher depois pode começar a falar do marido, que é isso e aquilo, às vezes tem jeito, às vezes não tem jeito. Então, ninguém pode falar que é errado orar 3 vezes, mas a gente não pode ter essa ideia que a pura e simples oração vai resolver tudo. Né? Por exemplo, a rapaz foi conversar com 3 filhos. Aí a moça não quer ter filho de jeito nenhum. Não, eu vou casar, não quero ter filho de jeito nenhum. E o rapaz quer muito filho, ama criança, quer ter um filho. Já começou um negócio complicadíssimo. Ou então ela fala, eu vou trabalhar fora, eu quero ter o dinheiro, eu quero ter meu marido. De jeito nenhum. Ele tem que pensar bem nesse negócio aí. Pode até ser, mas conversa direito. Porque às vezes ele fala, não, eu quero que você fique em casa. Tem que ter um acordo. Então os projetos têm que se encaixar. É outra coisa que eu falo muito assim. Mulher que teme o Senhor. Viu? Primeira coisa. Mulher que teme o Senhor é A mulher sábia a mulher sábia, a mulher tola. É linda, mas é tola. Não casa para nada. Não vai dar certo. Uma moça, o pastor Paulo Guarda, uma moça da igreja chegou para ele e falou, pastor, eu conheci um rapaz lindo, maravilhoso, que vai na igreja, trabalha, todo dia está na igreja, está lá louvando e coisa e tal. Aí ele, que bom, irmã, que você conseguiu então, desencalhou, né? Porque ele é muito brincalhão, né? Desencalhou, que coisa boa. Ah, pastor, mas eu fui passar um final de semana na casa dele e ele bate na mãe dele. Será que ele vai bater em mim depois que a gente casar? Ele falou, com certeza, meu irmão, porque se ele bate na mãe, o que ele não vai fazer com você? Aí, mas pastor, o que eu vou fazer? Irmã, a resposta de Deus está aí, larga esse homem.
aproximamos mais, né? O bom senso. Vamos terminar então? Vamos orar. Vamos entender. Jesus, completa em nós, Senhor, o entendimento dessas coisas. Nós queremos viver da maneira correta, segundo a Sua palavra. Nós não queremos viver uma religião de homens, inventada por homens, que pela tradição dos homens invalida a Tua palavra. Nós queremos viver a plenitude da Tua palavra, a verdade que liberta, a Tua palavra é a verdade. Espírito Santo, o Senhor nos chamou para a liberdade. E nós queremos viver plenamente isso. Completa em nós o entendimento dessas coisas. Em especial os jovens, os rapazes e moças, essa questão nós te pedimos. Esclarece como é que se consegue esposo e esposa, Senhor. Ensina, para que não haja erros nisso, Pai Santo. E nós, então, oramos ao Senhor pedindo que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos dê a vitória nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos terminados.